Glória a Deus, aleluia a todos aí, graças ao nome do Senhor. Que o Senhor Jesus possa te visitar nessa manhã. Aguardar um minutinho aí para que todos possam entrar, para que possamos participar nessa manhã de mais uma palavra da parte do Senhor. Uma palavra que temos certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai falar contigo. Amém? Eu queria que você compartilhasse essa live aí. Você que está entrando aí, compartilha com mais pessoas. E venha participar com a gente. Venha receber uma palavra nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Uma palavra que vai mudar a sua vida nesse dia. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã. Queremos louvar o seu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por esse sol maravilhoso que o Senhor nos concedeu, pela saúde que nós temos recebido da parte do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o seu nome, porque entendemos que acima nos céus e embaixo da terra não há outro nome, ao qual devamos ser salvos, a não ser o nome poderoso de Jesus. E nós queremos te glorificar nessa manhã, por nós termos o privilégio de recebermos as revelações do Espírito, por recebermos a tua palavra pura, íntegra, reta, de maneira, meu Pai, que não nos sobra nenhuma razão para nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda, porque a tua palavra é a verdade, e a tua palavra é que muda, meu Pai, a nossa vida constantemente. A tua palavra é que nos dá resposta. A tua palavra é que traz cura, que traz milagre. A tua palavra é que traz saúde. A tua palavra, meu Pai querido, é que traz revelação, entendimento apurado. É a tua palavra. Então nós queremos te agradecer nessa manhã. Muito obrigado por nós sermos contados entre um dos seus. Nesse mundo há muitas pessoas, mas poucos são os que invocam o teu nome. Poucos são os que se entregam, ó Deus amado, ao agir e o mover do teu Espírito. São poucos, ó Deus, que se deixam ser formado, que se deixa, meu Pai, ser trabalhado pelas tuas mãos poderosas. Eu quero te agradecer nessa manhã, que o teu Espírito Santo, meu Pai, nos dê a graça de podermos alcançar muitas vidas e muitos corações nesse dia. Pessoas que talvez estejam desanimadas, pessoas que estejam talvez, meu Pai, passando uma crise financeira tão terrível, que não tem nem comida para comer hoje. Mas eu quero orar por essa pessoa. E eu quero crer, meu Pai, no nome de Jesus, que essa pessoa ela vai ser alcançada pelas tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Então, usa a minha vida para que essas pessoas possam ser alcançadas. Que a tua palavra possa vir, meu Pai, ao encontro da necessidade de cada coração e as pessoas possam estar na sua presença. Porque não há nada melhor, ó Deus, do que estarmos na sua presença. A sua presença, ela é real. A sua presença traz cura. A sua presença, ela traz alegria para os nossos corações. Então nos enche da tua presença. Em nome de Jesus. Sê conosco, Pai. No nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Adriana está chegando aqui. Shalom, Adriana. Deus abençoe. Denner também. Denner Borges. Deus abençoe tua vida, Denner. Vai chamando outras pessoas aí, querido. Eu sei que está cedo hoje, está frio. E muitas pessoas no domingo gostam de dormir até um pouco mais tarde. Mas eu convido você para participar com a gente. E queria que você convidasse outras pessoas aí para estar participando com a gente, tá bom? Hoje eu tenho uma palavra para vocês. Uma palavra que Deus falou profundamente no meu coração do que está acontecendo esses dias. E a gente não pode vacilar. Nós não podemos vacilar. Porque nós estamos vivendo dias que a Bíblia chama de últimos dias. A Bíblia chama de últimos dias. E Jesus disse que quando tudo isso estiver acontecendo, não era para a gente ficar triste não, era para a gente olhar para o céu e se alegrar e ficar feliz com o que está acontecendo. Então, os dias que nós estamos vendo são dias maus, são dias terríveis, mas em contrapartida está aproximando a volta do Senhor Jesus. E isso deveria ser para nós motivo de alegria. Amém? Então nós não podemos ficar tristes com tudo que está acontecendo, porque Jesus disse, quando isso estiver acontecendo, olhar para o céu e se alegrar, porque a vossa redenção
se aproxima. Então nós estamos chegando aos momentos finais da história do homem com a terra da forma que ela é hoje. Né? Não que a vida humana vai acabar na terra, pelo contrário, nós temos ainda o milênio, eu sempre gosto de falar isso, nós temos o milênio que nós vamos viver com Cristo nessa terra. Então a terra ela ainda vai viver bastante tempo, porém da forma como nós conhecemos ela hoje, como esses governos que existem na terra hoje, né, estão com os dias contados. Tá? Deus vai tomar o controle da terra, Deus vai tomar o domínio da terra. Por 1000 anos Jesus vai governar sobre essa terra. Só que antes disso, a Bíblia fala que vai acontecer tribulações, a Bíblia diz que vai acontecer guerras, a Bíblia diz que vai acontecer muita confusão na política. Então tudo que está acontecendo hoje é um retrato do que a palavra de Deus já nos alertou que vai acontecer. Amém, Jesus? Então vamos nos alegrar no Senhor. Agora é o momento do crente ser mais crente. Agora é o momento do crente buscar mais a presença do Senhor. Agora é o momento do crente se desprender das coisas dessa terra e se prender cada vez mais no Senhor. Se é que algum dia na vida ele teve preso a essas coisas. Porque a Bíblia sempre nos ensinou que nós devemos ter, mas como se nós não tivéssemos. É assim que Paulo fala. Né? Nós temos que ter as coisas, mas como se as coisas nós não tivéssemos aquelas coisas. Porque nós não podemos nos prender a nada nessa terra. A nada. Nós não podemos prender a nada. A única coisa que nós podemos prender nessa terra é o Senhor Jesus. Então esse é o convite, esse é o comunicado, essa é a ordem que a Bíblia nos dá para viver nessa terra. Amém? Por quê? Porque a qualquer momento nós podemos ser arrebatados. A qualquer momento Deus pode fazer um milagre de levar a igreja dessa terra. E quando isso acontecer, nós não podemos ter nada que nos prenda a essa terra, de maneira que nos segure aqui. Amém? Eu quero meditar com vocês hoje sobre uma palavra que há um tempo atrás eu meditei na igreja e Deus, ele falou muito forte no meu coração, e a palavra de Deus é assim. Na verdade, você ministra ela, e depois você começa a pensar no que você falou, naquilo que Deus te revelou, e você começa a perceber muitas coisas. Muitas coisas, Deus vai revelando muitas coisas. A partir daquela revelação, Deus vai dando outras revelações. É muito interessante a ministração da palavra. Fatinha, Deus abençoe a tua vida, viu? E eu ministrei sobre isso, e eu quero falar sobre isso. Eu quero deixar registrado aqui. É como lá na igreja a gente não filma, então eu quero passar aqui para ficar registrado, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra. O tema da mensagem é como vencer o espírito do engano. Como vencer o espírito do engano. Nós estamos vivendo uma época de muito engano, de muita mentira. Tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí essa história do Covid-19. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas se você acompanhar mesmo a fundo, você vai ver que existe muita mentira envolvida nisso. Por quê? Porque junto com essa pandemia estão também os problemas políticos do mundo. Tá? Os governos, né, que são ditatoriais, eles estão aproveitando agora esse momento, essa fragilidade, essa enfermidade, tão somente para quê? Para dominar os povos. Seja bem-vindo, Flavinha, Deus abençoe a tua vida, viu? Então, nós estamos vivendo uma época de muito engano, de muita mentira, as pessoas estão vivendo mentira constantemente. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento que mostra para nós quem somos. É um momento que mostra para nós quem nós desejamos ser. Porque há um desafio para a igreja, há um desafio para todos nós, que é sairmos dessa esfera do engano, dessa esfera da mentira, dessa esfera aonde os governantes estão usando de engano e de mentira para poder sustentar as suas bases governamentais. Então nós precisamos entender que é isso que está acontecendo. Tá? E como igreja, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar na busca de Deus. Nós precisamos nos levantar na autoridade do Espírito para clamar ao Senhor, para pedir direção, para pedir para que Deus nos abra os olhos e nos dê entendimento e sabedoria nesses dias. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar passivamente tudo que está acontecendo, porque nós não fomos chamados para vivermos acovardados. Nós fomos chamados para vivermos a verdade de Deus absoluta. Nós fomos chamados para viver, como o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, nós somos chamados para viver Jesus. E Jesus é a verdade. Nós não podemos compactuar com mentira. Nós não podemos aceitar o engano passivamente.
É lógico que quando nós estamos sendo enganados, desculpa, não tem como, a gente está sendo enganado. Porém, quando você descobre que está sendo enganado, você tem que se levantar. Você não pode aceitar aquele domínio do engano na sua vida. E muitas pessoas estão aceitando esse domínio do engano na vida delas, estão entendendo que tudo isso que está acontecendo, existe, na verdade, um exagero da parte das autoridades, né, para poder frear a igreja, para poder impedir o crescimento da igreja. Eu mostrei um vídeo esses dias atrás para os irmãos do que está acontecendo na China hoje. Tá? Eles estão derrubando as igrejas na China, estão caçando os cristãos na China. E imagina, esse vírus veio da China. As leis e as autoridades que estão sendo colocadas nas nações hoje, através desse vírus, elas vieram da China. Elas vieram de um país comunista. Então o que acontece? Muitas vezes nós não entendemos, nós não estamos digerindo isso. Mas a verdade é que a China, assim como ela está com o poder destrutivo da fé cristã, lá no país, né, no seu país, também ela está importando juntamente com essa pandemia para todos os países. E a igreja está acuada, o povo está acuado. Por quê? Porque está debaixo de um poder do engano. Então Deus colocou no meu coração meditar sobre isso e falar sobre isso. Nós precisamos falar, nós precisamos ter a coragem de falar. Tá? Porque existem prefeitos hoje, governadores que estão envolvidos nesse engano, nessa mentira, tá? Que estão insuflando aí os números, aumentando exageradamente os números de mortos. Né? Pessoas que morrem de uma coisa, eles vão lá e dizem que morreu do vírus. Então eles estão aumentando tudo isso para quê? Para criar um terror. Porque eles criando um terror, eles podem governar e implantar as suas leis demoníacas, satânicas, essas leis que vêm cercear o direito, que vêm tirar as pessoas realmente, né, na liberdade de elas fazerem aquilo que realmente elas querem fazer para Deus. Então é algo muito mais poderoso, algo muito maior do que apenas um vírus, uma pandemia, o que está acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, é uma guerra espiritual. Satanás entrou no coração do homem de uma forma tal, e o homem tem permitido esse engano, essa mentira, crescer de uma forma tal, que hoje a igreja já está sofrendo aí, né, essas leis, essas mentiras, esses enganos. A igreja já está sofrendo por causa dessa mentira, desse engano. Então, Deus colocou no meu coração meditar sobre isso. Meditar sobre como vencer o espírito do engano. Existe um poder maligno. O espírito do engano está dominando a terra nesses dias. William Costa, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, tá? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos dias, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Claro que quando a gente lê essa passagem de 1 Timóteo 4:1, a gente pensa que esses espíritos enganadores de doutrina de demônio, elas estarão apenas no âmbito da igreja. E a igreja apenas estarão deixando, né, entrando na apostasia, que é deixando a fé cristã genuína e dando ouvido a esses espíritos enganadores, a igreja começa então a desviar. Sim, em um nível sim, eu concordo que realmente isso também aconteça dentro da igreja, mas não é apenas no âmbito da igreja. Isso está acontecendo em todas as esferas humanas. Então, você imagina só, se a igreja que tem a luz do Evangelho eterno, que tem a palavra de Deus, ela pode deixar, né, de seguir a fé genuína, a palavra verdadeira, e ela pode incorrer no erro de ouvir espíritos enganadores, doutrina de demônio. Imagine um mundo que não conhece a palavra. Então, o que dá para entender é o seguinte: quando isso começa a alcançar o seio da igreja, o coração da igreja, é porque isso já tomou conta de todo o mundo. O mundo já está no maligno, como diz a Bíblia. O mundo já está no engano. Então é muito fácil enganar as pessoas do mundo porque elas já estão envolvidas nisso. E Paulo diz para Timóteo o seguinte: olha, nos últimos tempos, muitos abandonarão a fé e seguirão esses espíritos enganadores. Muitos deixarão o verdadeiro evangelho, muitos deixarão a Cristo, muitos deixarão de cumprir a palavra, o princípio de Deus, para poder obedecer espíritos enganadores. Diga misericórdia. Então o que nós estamos vivendo hoje, o quadro que nós estamos vivendo hoje, mostra essa realidade.
Eu sei que nós como cristãos precisamos ter esperança. Nós como cristãos precisamos falar de coisas que vai salvar vidas, que vai transformar vidas, que vai fazer com que as pessoas reconciliem com Deus, volte para a casa do Pai, né? Esse tem que ser a palavra, não tenha dúvida disso. Porém, nós não podemos ignorar o quadro que se apresenta todos os dias. O quadro do engano, da mentira que está acontecendo no mundo todo. João, Deus abençoe a tua vida, viu? Então nós como cristãos precisamos estar muito atentos a isso, porque Paulo diz nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias. Fato, nós estamos nos últimos dias. E o que dá certeza de que nós estamos nos últimos dias é que tudo isso que a Bíblia registra está acontecendo diante dos nossos olhos. Está acontecendo assim, às claras. Tá? O que era oculto, o que era escondido há uns anos atrás, hoje é revelado assim às claras. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Mas há uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei a estudar sobre na verdade, assim, quando começou a internet ficar popular, que a gente começou a entrar na internet, eu comecei a estudar sobre a nova ordem mundial, sobre o governo mundial. E desde aquela época que a gente estudava... Ô Sandy, Deus abençoe tua vida, viu? Chama o pessoal aí para entrar, tá ok? Então, desde aquela época que a gente estudava sobre isso, sobre a nova ordem mundial, sobre o governo mundial, sobre a elite mundial, sobre os Illuminati, toda essa história que o pessoal fala muito aí, que o pessoal dizem, né, são taxados de teoria da conspiração. Então, desde aquela época que a gente estudava isso, nós já vimos essa crescente, do engano, do espírito do engano tomando conta da humanidade. E muitas pessoas abrindo mão do verdadeiro evangelho, partindo para esse engano, para essa mentira. Então isso não é uma coisa assim tão nova, isso não é uma coisa que... Eu sei que no passado as pessoas ignoravam, as pessoas diziam assim, isso é teoria da conspiração, isso aí não existe e tal. Mas hoje, diante do que está acontecendo, nós não temos dúvida de que nós estamos realmente, o mundo está debaixo de um espírito de engano terrível, tremendo. E esse espírito de engano, ele está levando as pessoas a deixarem a fé, a perderem o foco de Cristo. Tá? A deixar o evangelho de lado, a menosprezar a palavra de Deus, e as pessoas têm seguido, eu digo com todas as letras, têm seguido espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então nós como igreja precisamos estar muito atentos, porque isso está acontecendo na nossa cara, está acontecendo diante dos nossos olhos, e nós não podemos ignorar isso. Há uma passagem da Bíblia que está em 2 Crônicas 18. Eu vou ler essa passagem para vocês entenderem o que está acontecendo nesse mundo hoje. Essa passagem fala... Vou contar a história primeiro. Essa passagem fala do rei Acabe e do rei Josafá. A Bíblia diz que o rei Acabe, ele era rei do reino do norte. E o rei Josafá era rei do reino do sul, que tinha sua sede em Jerusalém. E o rei Acabe tinha sua sede em Samaria. Então presta bem atenção. A Bíblia diz que a nação de Israel foi dividida, porque Salomão pisou na bola, e Deus então dividiu o reino de Israel. E na parte norte então ficou o reino do norte, chamado Israel, e a parte sul ficou chamado reino de Judá. E no reino de Judá, naqueles dias, estava governando o rei Josafá. E no reino do norte, naqueles dias, estava governando o rei Acabe. Pois bem, a Bíblia diz que o rei Acabe entrou numa guerra. E ele não queria nessa guerra sozinho. Então ele chamou a participação, pediu ajuda para o rei Josafá. O rei Acabe então pede ajuda. Ivo, Deus abençoe tua vida, viu? Então o rei Acabe chama Josafá para entrar com ele na guerra. E Josafá vai. Afinal de contas, eles estavam em reinos divididos, mas eles eram uma nação só. Havia um propósito de Deus de dividir a nação. Porém, eles continuavam sendo uma nação só, com um reino dividido, mas uma nação só. Lembrando que Jesus disse que um reino dividido não subsiste. E você vai ver a história que mais para frente o reino do norte vai sendo levado cativo pela Síria, e depois mais para frente o reino do sul vai ser levado cativo pela Babilônia. Então o reino dividido não subsiste. Jesus já falava isso. Porém, eles estavam ali vivos, os dois, né, governando aqui, outro governando ali. E o rei Acabe então disse, olha, vamos comigo à peleja? Fala para o rei Josafá. O rei Josafá falou, vamos. Então eles convencionam lá como que vai ser a guerra, prepara tudo.
Só que o rei Acabe, o rei Josafá, ele era um homem de Deus. Ele disse assim, olha, mas nós não podemos ir sem antes consultarmos os profetas. Lembrando que o rei Josafá governava no Reino do Sul, que tinha sua sede em Jerusalém, onde a presença de Deus era visível. Enquanto que o rei Acabe, ele governava o Reino do Sul, o Reino do Norte, que era na Samaria, aonde eles já tinham, já desde o princípio, desde quando abriu, através de Jeroboão, eles já haviam colocado ali o bezerro de ouro. Então era uma nação totalmente pervertida, perdida, fora do propósito de Deus, já estava seguindo espíritos enganadores, espíritos de demônios, há muitos anos. E aí então quando eles vão levantar para ir para a guerra, eles fazem e chamam os profetas. E então vêm os profetas para poder o quê? Profetizar se eles iriam para a guerra ou não. E os profetas então começam a dizer todos, podem ir para a guerra, porque Deus é com vocês. Vocês vão ter vitória, vocês vão obter vitória. E todos os profetas, 200 profetas profetizaram para Acabe e para Josafá que eles poderiam ir para a guerra, que eles teriam vitória. Pois bem, o rei Josafá achou estranho aquilo, né? O rei Josafá achou estranho aquilo. E ele disse assim, porventura não há nenhum outro profeta a qual nós podemos consultar antes de sair para a guerra? E aí o rei Acabe se lembra de um que já estava excluído desse grupo de profetas mentirosos e enganadores. E ele disse assim, olha, existe um profeta, sim, chamado Micaías, só que eu não gosto dele, porque todas as vezes que ele profetiza, ele fala mal a meu respeito. Então o Josafá falou assim, estranho, né? Por que ele fala mal? Vamos chamá-lo, eu quero ouvi-lo. Aí então foram buscar o tal do profeta Micaías. E o camarada que vai buscar o profeta Micaías, ele já vai, quando ele encontra Micaías, ele diz assim, olha, eu quero já alertar para você que todos lá em unanimidade estão falando coisas boas acerca do rei. Estão dizendo que o rei vai vencer, que a vitória é do rei, que eles vão ter vitória, que Deus está com eles. Ai de você que falar o contrário, viu? Ai de você que for lá e falar uma outra coisa. E o Micaías então já vai debaixo daquela pressão, porque ele sabe que 200 profetas estão profetizando a favor da mentira, a favor do engano. E agora como é que fica a situação dele? E ele chega então lá, quando ele chega lá, ele olha todo mundo profetizando que Deus está com aquele povo, que Deus vai dar vitória para Israel, que Acabe e Josafá serão vitoriosos nessa peleja, nessa guerra. E ele fica sem ação. Então, ele chega e diz assim, pode ir para a guerra, porque Deus vai dar vitória para vocês. Só que algo comunicou no espírito do Josafá que aquilo ali não estava certo. E aí o Josafá chega e intima ele e diz, olha, nós chamamos você aqui para falar a palavra de Deus, para falar por Deus. Nós queremos saber a verdade. Aí então Micaías falou, então vocês querem a verdade? Sim que vocês querem a verdade? Então eu vou falar a verdade. Eu tive uma visão, e nessa visão eu vi o povo de Israel caindo nos montes e nos vales, morrendo um por um. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não vá para essa peleja, porque Deus não está com vocês nessa peleja. Mas o Josafá recebe aquela palavra, acha estranho, e o Acabe olha para Josafá e diz, tá vendo? Não te falei? Eu não te disse que ele nunca fala nada bom ao meu respeito? Que ele só fala tudo errado, tudo contrário. Aí o Acabe chega e diz assim, olha, pega esse profeta, coloca ele lá no calabouço, deixa ele lá vivo, eu quero ele vivo, trata ele com pão e água, para ele não morrer, porque quando eu voltar da guerra, eu vou tratar com ele. Seja bem-vindo, Thalita, Deus abençoe a tua vida, viu? Então, na hora que ele pega, que os guardas prendem o Micaías, ele lança uma palavra e ele diz assim, olha, quando eu voltar, eu vou tratar contigo. E aí o Micaías olha para ele e diz, se você voltar dessa guerra, Deus não falou através da minha vida. E eles foram para a guerra. E é muito interessante, porque o rei Acabe, ele faz um acordo com o Josafá. Ele diz para Josafá assim, olha Josafá, faz o seguinte, você vai vestido de rei, você veste suas vestes reais, você vai na carruagem real, porém eu vou me vestir de soldado. O rei Josafá era muito simples e humilde. Era um homem de Deus, de fato. Então ele nem sequer imaginou que estava sendo enganado ali. Então ele se vestiu de rei, pegou a carruagem real
e foi para a guerra. Só que o rei Acabe, ele se vestiu de soldado e ele se embrenhou no meio dos soldados, misturou no meio dos soldados. O que ele pensou? Se a coisa não der certo, quem vai morrer primeiro vai ser o Josafá, porque ele está vestido de rei, ele vai ser reconhecido facilmente. Eu não, eu vou estar aqui no meio do soldado, vou estar escondidinho, qualquer coisa eu vou me safar. Essa era a ideia do rei Acabe. E eles foram para a peleja. Porém, quando chegou lá, Kátia, Deus abençoe tua vida, viu? Quando ele chegou na guerra, o que aconteceu? A guerra apertou de uma forma tal, e segundo a revelação profética de Micaías, começaram então a morrer muitos, ter muita baixa, muitas pessoas começaram a morrer, porque Deus havia falado de fato através da vida de Micaías. Porém, o Josafá, quando ele viu apertando a guerra, ele correu, ele falou, não dá para mim, vou ter que correr, senão vou morrer, e se mandou. Só que lá, antes de começar a guerra, o rei tinha dito para os soldados dele, disse assim, olha, nós não queremos nada, nós não queremos nenhum soldado, nós não queremos ninguém, nós só queremos a cabeça do rei Acabe. Vai lá e traz a cabeça dele para mim. Havia uma sentença de juízo divino sobre a vida do rei Acabe. Porque ele era um mentiroso, ele era um enganador há muitos anos, que ele estava fazendo várias coisas ruins na nação de Israel. E Deus então ia julgar ele naquele dia. E então quando os soldados vão buscar o rei, e eles saem atrás correndo, de repente ele percebe que aquele rei que ele estava correndo atrás não era o rei Acabe, era o rei Josafá. E eles conheciam. Então eles disseram, não é o rei Acabe, é o rei Josafá, deixa ele embora. E o rei Josafá então vai embora, corre, e se safa da guerra, se livra da guerra. Enquanto isso, o rei Acabe está lá no meio dos soldados, né, na peleja, lá, tete a tete ali com a espada. E num momento, a Bíblia diz que um soldado que estava fora daquela muvuca toda, daquele enxame ali, um pouco mais afastado, algo toca no coração dele de pegar uma flecha e colocar essa flecha no arco e lançar essa flecha a esmo. E ele solta a flecha a esmo. E no meio daquele monte de soldado guerreando, aquela flecha que foi guiada na mente daquele soldado a esmo, mas que por alguns que conhecem a Bíblia sabem que foi a mão de Deus que pegou aquela flecha e guiou aquela flecha diante de todo aquele exército. E quando ele menos percebeu, a flecha pegou no rei Acabe, no meio de todo aquele soldado. Imagine, milhões de soldados ali guerreando. E aquela flecha achou o rei Acabe no meio de todo aquele soldado. E ele então caiu na peleja. E naquele dia ele morreu. Isso mostra para nós o que, querido? Isso mostra para nós que o coração dos homens estão prontos para receber o engano. Eu fico imaginando que isso, no período que isso aconteceu, os homens que deveriam ser tementes a Deus, que tinham o princípio estabelecido pela palavra, que teriam que andar corretamente diante do Senhor. Se esses homens naquela época já estavam vivendo isso, imagine hoje, como Paulo disse, nos últimos dias, muitos deixarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Imagine hoje. Só que aquele homem vivendo no engano, na mentira como ele vivia, ele não escapou do juízo. Ele não escapou da justiça divina. Da mesma forma, esses homens que estão vivendo hoje, enganando, a Bíblia diz que muitos estão enganando e sendo enganados. Eles não escaparão do juízo. Eles não escaparão da justiça divina. Deus vai julgar. Escreve o que eu estou falando para vocês. Todos esses homens que estão aproveitando desse momento para superfaturar, para roubar o dinheiro público, para tirar o alimento da mesa do pobre. Está entendendo? Deus vai fazer, Deus vai mover isso daí. Deus vai agir. Deus vai tratar com isso. Eu tenho dito, esses homens, nós vemos aqui nosso prefeito, aqui, o Jonas Donizete, daqui de Campinas, ele tem que vigiar muito. Ele tem que vigiar muito para não entrar no engano, porque se ele entrar no engano, Deus vai tratar com ele. Deus vai tratar com o Dória, Deus vai tratar com o Witzel, Deus vai tratar com esses homens duramente. Escreve o que eu estou falando para você. Eu sou profeta de Deus, eu estou dizendo para vocês algo que vai acontecer de fato. E vocês vão ver na televisão isso. Vocês vão ouvir falando do juízo sobre a vida desses homens. Porque são homens que têm vestido a capa da mentira e do engano. E têm feito destruição na vida das pessoas. Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão pagando um preço fora do comum por causa desse engano e dessa mentira que está acontecendo aí, tá? Então eu já nem vou ler mais isso aqui, porque eu já expliquei para vocês toda essa passagem. Então, a mentira e o engano naquela época levou o rei Acabe a achar que ele ia se dar bem, mas no final uma flecha guiada
pelas mãos de Deus, porque foi lançada a esmo, alcançou ele no meio de todo aquele soldado. Então não tem como escapar do juízo de Deus. Quem vive o engano, quem vive a mentira, uma hora vai ter que dar conta. Uma hora vai ter que ser colocado diante do Senhor. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que por que esses espíritos enganadores têm tido tanto sucesso nos dias atuais? Por quê? Como nós lemos aqui em... Deixa eu ver aqui a passagem. É 1 Timóteo que fala, né? Fala, lembra-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas, arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigos do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afastar-se dessas pessoas. Eu digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre os seus desejos. Essas mulheres estão cheias de pecado e são levadas por todo tipo de paixões. Elas estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, também estes homens se opõem à verdade. Eles são homens cujas mentes estão corrompidas e que falharam ao tentar seguir a fé, mas não irão muito longe, pois todos perceberão que eles são uns tolos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Então olha que palavra dizendo que nos últimos dias as pessoas serão egoístas, as pessoas serão amantes de si mesmas, as pessoas serão traidoras. Eu digo para você, isso é ou não é um solo fértil para o engano? Porque as pessoas fazendo tudo isso, elas querem se dar bem. As pessoas fazendo tudo isso, elas querem ser aceitas. As pessoas fazendo tudo isso, elas querem que Deus dê a aprovação, o selo da aprovação. E é impossível isso acontecer. Então são pessoas que estão enganando, achando que elas estão se dando bem, mas no final as coisas vão acontecer errado para elas. As coisas vão dar errado para elas. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai dar. É por isso que eu falo, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Não tem como você aceitar os seus sentimentos, não tem como você aceitar o que o mundo diz que é, porque as pessoas que enganam e elas acham que estão tendo lucro, elas acham que estão dando certo para elas, no final a coisa não vai dar certo. No final a flecha de Deus vai alcançá-la. Da mesma forma como aquela flecha alcançou Acabe, essa flecha de Deus vai alcançar, a flecha do juízo de Deus vai alcançar essas pessoas. Tá bom? Então eu quero dizer para você, Ricardinho, seja bem-vindo, Deus abençoe a tua vida. Eu quero dizer para você muito claramente, por que o espírito do engano está tendo tanto êxito nesses dias? Porque o coração das pessoas estão prontas para receber o engano. Deus abençoe. Então, nós precisamos limpar o nosso coração. Nós precisamos tratar o nosso coração. Nós precisamos trabalhar o nosso coração de forma que ele aceite a palavra de Deus, as verdades de Deus e não o engano, não o espírito do engano. Porque o espírito do engano está crescendo demais nesses dias. As pessoas estão usando de engano de todas as formas. Eu tive um caso esses dias atrás que eu fiquei assim, eu não vou falar o nome aqui porque é antiético falar, mas uma pessoa que ele era pastor, mas ao mesmo tempo ele vivia uma vida de adultério e ninguém sabia disso. De repente, o que aconteceu com essa pessoa? Apareceu uma enfermidade que para a morte mesmo. E aí, no final, Fernando, Deus abençoe a tua vida, querido. No final da história, esse irmão estava praticamente para morrer. E aí o pastor dele chegou, um outro pastor, porque ele era pastor, mas ele estava subordinado a um outro pastor. E aí esse outro pastor chegou nele e disse assim, fulano, nós temos orado por você. Nós temos buscado a Deus por você. E o que está acontecendo? É que a gente não tem resposta de Deus. Deus não fala nada para a gente não sabe o que fazer diante do que está acontecendo. Se por acaso tem feito alguma coisa errada assim que a gente não saiba? E aí então esse irmão começou a contar. Rapaz, que coisa terrível. Que coisa terrível. Esse irmão está em adultério com muitas irmãs. Foi uma coisa chocante. E naquele mesmo dia que ele confessou, ele morreu. Então é muito sério. As pessoas estão vivendo dentro da igreja
brincando com o evangelho. Eu não estou dizendo que nós não somos tentados, eu não estou dizendo que você não é tentado. A Bíblia diz que até o próprio Jesus foi tentado. Nós seremos tentados sempre. Você pode ter 100 anos, você vai ser tentado em uma coisa ou outra. A tentação ela nunca vai deixar o homem enquanto ele estiver nessa terra. Agora, o fato de você ser tentado não quer dizer que te dá direito a cair na tentação. E o engano faz isso. O engano ele diz assim para a pessoa, não, mas você pode fazer isso, que amanhã depois você faz aquilo. O diabo tem feito, sabe, essas coisinhas e tem levado muitos crentes à destruição. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque está crescendo isso. O solo do coração do homem está fértil para enganar, para mentir. São sentimentos que muitas vezes as pessoas não conseguem pôr para fora, mas estão ali dentro. E a pessoa vive um tremendo de um engano todos os dias. E Deus está nos chamando a atenção, porque a flecha do juízo, a flecha da justiça divina, ela não vai ficar de fora na hora do tratamento do juízo. Ela vai vir, ela vai pegar a pessoa. Você pode achar que você está escondido ali, você pode pensar que ninguém está te vendo, mas Deus vai pegar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém? O que nós devemos fazer para vencer esse espírito de engano? O que nós podemos fazer? Eu não sei se vocês lembram, quando o Bolsonaro ele lançou a candidatura dele, ele usou o lema de João 8,32, que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só existe uma forma de nós vencermos o engano, sermos verdadeiros. Verdadeiros conosco mesmo, verdadeiro dentro de cada situação que nós estivermos vivendo. Não sermos politicamente corretos a ponto de querer esconder a verdade de nós mesmos. Tá? Então nós temos que ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro com Deus, no seu pecado, na sua vida, naquilo que você faz. Você tem que confessar a Deus, você tem que chegar diante do Senhor e dizer, Pai, realmente a minha vida está assim. Pai, eu quero mudança de vida. Pai, eu quero fazer a coisa certa. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro com sua esposa, você tem que ser verdadeiro com o seu esposo, você tem que ser verdadeiro com o seu pastor, você tem que ser verdadeiro com as pessoas. Tá? Nós não podemos viver uma vida de engano e depois simplesmente você limpa a cara e chega na pessoa e dá a resposta e fala, não, mas é isso, é aquilo, sendo que não é a verdade. Então, o que fazer para vencer o espírito do engano? Nós devemos reconhecer a Jesus, reconhecer a Cristo. É a maneira que nós temos para vencer o espírito do engano. Porque o diabo, todas as vezes que ele colocar o engano no nosso coração, nós vamos ter a ideia de que nós estamos certos, de que tudo vai dar certo, que você pode fazer aquela coisa ali, aquele imbróglio, aquela mentira, que no final a coisa vai se dar bem. Não é verdade, não vai se dar bem. No final não vai. Eu sempre tenho pregado e dito para as pessoas, não vá nessa palavra. Isso é um espírito de engano. E se o teu coração estiver fértil, distante dos princípios bíblicos, você aceita isso. Só que depois a flecha do juízo te pega. A flecha do juízo te pega. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Na hora certa ele vai pegar a pessoa. Então o melhor de tudo é reconhecer Jesus. Tá? Jesus no João 14,6 diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quer vencer o espírito de engano? O caminho, a verdade e a vida. Não tem como. Existe um caminho, existe a verdade e existe a vida. Abrir mão disso, você cai no engano. Quando a Bíblia diz não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, está falando que o caminho é reto e o caminho é central. Se você abrir mão de princípios estabelecidos por Deus, você pode ser um extremista e ao mesmo tempo se transformar num religioso, ou você pode ser um liberalista, ou sei lá, uma pessoa que abra mão dos princípios de Deus e diz assim, isso não tem problema. Então é o caminho central. Nós não podemos, temos que ser equilibrados em Deus, na verdade, para nós não abrirmos mão do caminho. Amém? Então é isso que Jesus diz para nós. Para nós vencermos o espírito do engano, você tem que estar centrado em Cristo. Você tem que estar no caminho. Você não pode abrir mão do caminho. A tentação vai vir, o prazer do pecado é bom. Se a gente falar que o adultério não é bom, é mentira. Por quê? Porque se fosse ruim, ninguém cairia. Se dissermos que a droga é ruim, é mentira. Porque se ela fosse tão ruim, ninguém cairia. Existe prazer nessas coisas. E o diabo sabe como que ele pega as pessoas. Ele pega através do engano, através da mentira. E eu digo, todas as pessoas que entram nesses caminhos são pessoas que estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas. E muitas vezes usa o termo de que eu sou bom,
que eu sou o cara, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e então é por isso que eu vou fazer isso. Então, todas essas bases de filosofia que a pessoa constrói para poder ir para o engano, é algo que Satanás vai dando para ela. E ela já está sendo enganada. Já desde o princípio da construção dessas ideologias, ela já está sendo enganada. E quando ela menos percebe, ela já está praticando o erro e o engano, achando que ela está certa. É por isso que nós não podemos abrir mão da verdade. É por isso que nós não podemos abrir mão do caminho. Jesus é o caminho. E eu não posso abrir mão dele. O que passar disso é satânico. O que passar disso são pensamentos de homens que vai com certeza desembocar no engano. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte. Então, tudo que o homem projetar, que estiver fora do princípio, fora de Cristo, fora da palavra, ele vai cair no engano. Ele vai cair nas obras da carne. Ele vai cair nos projetos do inimigo. Então, nós não podemos, de maneira alguma, abrir mão de Cristo. Quer vencer o engano? Centralize-se em Cristo. Coloque Cristo como centro da sua vida. Se você achar que você merece mais do que você tem, se você achar que você pode mais do que você é no sentido de cobrar isso da vida, não de deixar as coisas fluir da parte de Deus, porque nós, com certeza, nós somos mais do que vivemos, do que apresentamos, nós temos direito de mais coisa do que nós temos, isso é fato, porque nós somos príncipes de Deus. Porém, tudo ao tempo de Deus. Deus tem uma maneira de trabalhar. E se a gente querer obrigar que isso aconteça no nosso tempo, a gente sai fora da vontade de Deus e a gente cai no engano. Então muitas pessoas estão no engano por causa disso. Porque elas acham que elas têm que antecipar as bênçãos de Deus na vida dela. Então saia do espírito de engano. E como é que você faz isso? Centralizando em Cristo. Amém, Jesus? E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu disse, o texto do nosso presidente aí, que ele escolheu para ser a base, né, da campanha política dele. Tá? Então, conheça a verdade. Conheça a verdade, porque só a verdade pode se libertar do engano. O engano é mentira. É mentira e execução. Nós vamos ver que esses homens que estão vivendo de engano, eles ficam contando um monte de mentira. E você vê que é mentira. Está na cara dele que é mentira, mas ele mesmo já se convenceu daquilo. Né? Teve um líder lá do Hitler, eu não lembro o nome dele agora, que disse que se você contar várias vezes a mesma mentira, ela passa a ser verdade. Não é que ela passa a ser verdade, mentira é mentira sempre. Mas é que as pessoas começam a tomar como verdade. E é isso que é o engano. O engano, as pessoas vão praticando a mentira, que chega uma hora que elas começam a acreditar de fato que aquilo ali é verdade. Mas continua sendo mentira. E na hora que o juízo de Deus chegar, Deus não vai respeitar a mente humana, o que o homem projetou em cima daquilo. O que Deus vai realmente levar em conta é o que está estabelecido na palavra dele. É por isso que Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas a minha palavra, essa é onde julgar no último dia. Então não é Jesus que vai julgar você, é a palavra de Deus que vai julgar você. Por isso que você tem que sair do engano. Saia do engano. Vença o engano através de Cristo. Vença o engano através da humildade. Vença o engano através das verdades bíblicas. Vença o engano através de você colocar o teu coração diante de Deus e dizer: pai, eu não consigo, pai, eu não aguento, pai, eu não sou, pai, eu... Vai colocando as verdades diante de Deus e Deus vai ajudar. Deus vai fazer a obra. Amém, Jesus? Nós estamos vivendo nesses dias chamada guerra da informação e da desinformação. O que é a desinformação? Na verdade, a desinformação, ela é mentira. A desinformação é mentira. Vem uma pessoa, fala uma coisa, e vem uma pessoa e fala uma outra coisa. E fica naquela guerra chamada guerra de narrativa. Um fala uma coisa, outro fala outra. E você não sabe quem está falando a verdade, porque vira um mundo de confusão. Você não sabe quem está falando a verdade. Então nós estamos vivendo agora esse momento dessas guerras de narrativa, essa guerra de desinformação. Um fala uma coisa que é verdade, outro vem e fala uma outra coisa. Às vezes ele não fala mentira, às vezes ele fala meia verdade daquilo que o outro falou. Né? Vamos colocar aí o caso, por exemplo, da tal da cloroquina. O presidente está desde aquela época dizendo que a cloroquina é boa, tal. Aí vem um outro e diz: não, a cloroquina é boa, mas ela tem efeito colateral. Entendeu? Aí, a cloroquina é boa, mas ela ainda não teve uma comprovação científica. Então, quer dizer, é uma verdade que foi trazida por uma outra pessoa para gerar, por exemplo, uma desinformação. E aí fica aquela guerra de narrativa, entendeu? E ninguém sai do lugar. E as pessoas estão, em parte, morrendo por causa disso. Porque eles não chegam num consenso acerca dessas coisas.
Então, é isso que está acontecendo nesses dias. Guerra de narrativa, desinformação, que na verdade, no fundo é o quê? A mentira. Porque a verdade, ela é 100%, não existe verdade 90%. Não existe verdade 80%. Ou é verdade ou não é verdade. E nós precisamos trabalhar com isso. A igreja precisa trabalhar com isso, tá? Efésios capítulo 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então nós não podemos trabalhar com a mentira. A igreja não pode trabalhar com a mentira. Trabalhar com a mentira é pavimentar a rota do engano. Trabalhar com a mentira é você deixar com que os espíritos enganadores tenham certificação para trabalhar na sua alma, no seu território, no seu coração, na sua vida. Então nós não podemos agir com a mentira. Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então arranca a mentira da sua vida. Porque a mentira que está dando margem para essas guerras de narrativa. A mentira está dando margem para essa tal desinformação entrar no seu campo. E você fica confuso, sem saber o que fazer. Por quê? Porque você está dando liberdade para a mentira agir na sua vida. Salmo 101 diz: quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Se você pegar Apocalipse, você vai ver que diz assim: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, e os assassinos, os idólatras, e todos os que praticam a mentira. Todos os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque o mentiroso, ele prepara o solo para o engano. Tá? Quem vive de mentira está preparando o território para o engano. E começa a mentir tanto que ele acha que chega um momento que ele acha que é tão verdade que ele mesmo passa a ser enganado pela mentira que ele conta. Amém, Jesus? Então precisamos vencer isso. Nós não podemos viver de mentira, nós não podemos viver de engano. Seja verdadeiro com Deus. Se você estiver passando por dificuldade de viver a verdade, fala para Deus. Se você tiver pecados, fala para Deus. Eu já sempre digo, o pecado não é o problema do nosso relacionamento com Deus. Nunca foi e nunca será. Por quê? Porque antes de Deus criar o mundo, a Bíblia diz que ele já tinha criado o Cordeiro. A Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi criado antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi criado antes da fundação do mundo. Deus deu o Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo nascer, Jesus já existia. Ele diz: antes que tudo acontecesse, eu sou. Então, ele já existe há muitos anos, a eternidade, na verdade. Então, o problema não é o pecado. O problema é a gente não confessar o pecado. O problema é a gente não aceitar as verdades de Deus e querer viver no engano. Tá bom? 4 aqui. Chamada para viver na presença, abrindo mão do engano e da mentira. Deus está nos chamando para viver na presença dele. E ele quer, e ele exige que nós abramos mão do engano e da mentira. Jesus diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então não fosse vós que escolheu a Cristo, foi Cristo que escolheu a vós. Foi Cristo que nos escolheu. Ele quer que nós demos frutos. E Ele quer que nossos frutos permaneçam. Ele quer que entre ano e sai ano. E a resposta da nossa vida cristã seja uma resposta de vida frutífera. Amém? E o que faz a pessoa infrutífera? O engano, a mentira. Porque quando o pecado entra, a planta nega o fruto. Amém, Jesus? 2 Pedro 1, 10, 11 diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, olha só, procura fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição. Quer dizer, trabalhe a sua fé, trabalhe a sua chamada, trabalhe o seu dom ministerial, trabalhe aquilo que Deus te deu, faça firme isso. Porque se você fizer isso, a Bíblia diz, de maneira alguma você vai tropeçar. Se você focar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, a tentação vai vir. E a Bíblia diz que até Jesus foi tentado. Então não tem essa de que porque eu estou na igreja, porque eu estou buscando a Deus, que eu vou ser o cara perfeito. Isso não existe isso aí. Não existe. Porém, quando a tentação bater na porta, você tem a quem recorrer, você tem a quem buscar auxílio, buscar saída. E essa saída é em Cristo. Então, nesses últimos dias, você está sendo convocado a ser um mentiroso e um enganador.
Mas também nesses últimos dias você pode sobressair a isso, dizendo o quê? Eu estou em Cristo. E porque eu estou em Cristo, eu vou focar cada vez mais na minha vocação, na minha eleição. Eu vou trabalhar cada vez mais a minha fé. Eu vou trabalhar cada vez mais a minha chamada. Eu vou orar mais, buscar mais o Senhor. E eu vou fazer cada vez mais firme a minha vocação e eleição. O Senhor está te chamando para você firmar, para você fortalecer na fé e vencer o engano, e vencer a mentira. Os fracos nessa hora, eles cedem. Os fracos nessa hora de crise, eles correm para o outro lado. A Bíblia diz que no campo de Dura da Babilônia, quando foi tocado o pífaro, o tambor, todos os sortes de instrumentos, dizendo que eles teriam que adorar a estátua, não tinha apenas Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Misael, Azarias e Ananias. Não tinha apenas esses 3 homens lá. Pelo contrário, existia muito judeu, porque na verdade a nação de Israel foi levada cativa em peso. No caso aí, a nação de Judá foi levada cativa em peso pela Babilônia. Então não tinha só esses 3 homens. Mas o que diferenciou esses homens é que eles tinham entendido que eles precisavam fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição e não aceitar o engano. Eles sabiam que aquela idolatria era um engano. Eles sabiam que aquele decreto do rei era um engano. Então eles ficaram firmes. Quando tocou o instrumento, tocaram todos os instrumentos e mandaram todo mundo se curvar, eles simplesmente ficaram de pé e eles não se curvaram. Tá? Fato esse que foi levado para o rei dizendo, olha, existem 3 homens aí da Babilônia que dizem que não vão se curvar. Não se curvaram e não vão se curvar. E aí, o que nós vamos fazer com ele? Aí o rei furioso diz, aqueça 7 vezes mais a fornalha. E nós vamos lançar eles para dar o quê? Para dar exemplo, para que as pessoas se curvem. Então, numa crise como essa, muitos estão se curvando ao engano. Numa crise como essa, muitos estão se curvando à mentira. Tá tudo zoado mesmo, tá tudo bagunçado mesmo, vamos arrebentar tudo, vamos chutar o pau da barraca. Não é assim. Você serve a Deus, você está com Cristo. E se você serve a Deus, você está com Cristo, você tem que reportar a tua vida, você tem que dar testemunho de vida, você tem que trazer relatório da tua vida. E você não pode aceitar o engano. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias, eles não se curvaram e Deus então honrou eles poderosamente. E da mesma forma, Deus também vai honrar cada um de nós. Da mesma forma, Deus vai honrar a tua vida. Então, nessa crise, é hora de você brilhar. Nessa crise, gerou uma oportunidade agora para você crescer. Porque Deus vai levantar agora os homens. Deus vai restaurar agora as coisas. E Ele vai usar quem? Aqueles que estão na brecha. Aqueles que estão firmes. Aqueles que estão de pé. Os que estão no engano serão caçados pela flecha. Mas os que estão firmes serão levantados e colocados em postos, de governos. É assim que Deus faz. Você vai ver que esses homens cresceram, esses homens passaram a ser governos de Israel, da Babilônia. O próprio Daniel, ele era grande da Babilônia. Por quê? Porque ele, em meio à crise, ele não deixou o engano e a mentira tomar conta do coração dele. Então eu quero dizer para você nessa manhã que Deus está te chamando para vencer o engano e a mentira. Pastora Sandra, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a tua vida. Deus está te chamando para você vencer o engano e a mentira. A palavra de Deus em Efésios 6, 1, 11 e 12 diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nossa guerra é contra Satanás. Sabemos que os homens estão sendo usados no engano e na mentira, mas quem está governando eles lá por trás é Satanás, são os demônios. E a nossa guerra não é contra esses homens, mas a nossa guerra é contra os demônios que estão atrás deles. E como é que nós vamos vencer isso? Com a verdade. Como é que nós vamos vencer eles? Com oração. Como é que nós vamos vencer eles? Vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Amém, Jesus? A Bíblia diz que Jesus, chamando os 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as sorte de enfermidade. E eu creio que muitos serão curados desse tal de Covid-19 através da oração. Terão todos os procedimentos? Obedecerão todos os protocolos médicos? Sim. Porém, muitos serão curados pela oração. Amém, Jesus? Porque Deus nos deu poder e autoridade para orar e as pessoas serem curadas. Tá bom? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa
outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante de tudo que está acontecendo, nós estamos em Cristo e nada poderá nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, querido, nada. Não vai ser altura, profundidade, não vai ser crise, não vai ser nada. Nada vai nos separar, porque o Senhor vai nos guardar nesse momento de crise, de dificuldade. Mas para isso você precisa ser verdadeiro, verdadeira. Você precisa ser homem de Deus e mulher de Deus, que faça justiça, que faça firme a sua vocação e eleição, que não abra mão da chamada, que não abra mão da presença, que não abra mão da palavra. Amém? Fique firme. Deus está conosco nesse momento de dificuldade, de luta. Tá? Nós vamos passar por essa crise. E a Bíblia diz, outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Chegou o momento em que Deus vai fazer diferença. Se você for fiel ao Senhor, se você andar nos caminhos do Senhor, se você obedecer às leis do Senhor, Deus não vai te deixar perecer. Deus não vai deixar sua casa perecer. Porque a promessa de Deus é para nós e também para os nossos filhos. Amém, Jesus? João 8,44 diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala daquilo que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Olha aqui que Jesus está falando para aqueles homens que não queriam seguir a Deus, seguir a palavra, seguir a verdade. Não adianta, tem gente que não vai querer servir a Deus. Tem gente que elas estão embrenhadas na doutrina de Satanás, do engano e da mentira. Não adianta. Você pode pregar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Ela já escolheu aquilo. Tá? E Jesus diz, tem pessoas assim. Naquela época de Jesus tinha. Imagine. Olha que Jesus estava falando isso aqui. Jesus está falando para quem? Naquela época. Há praticamente 2000 anos atrás. Naquela época já existiam pessoas que estavam embrenhadas nas doutrinas satânicas, demoníacas. Elas não queriam a verdade. Elas queriam viver engano. Mas nós não. Nós queremos a verdade. Você quer a verdade. Se você aceitou Jesus, se você está com Cristo, é porque você quer a verdade. Então, saia do engano. Não permita que o engano permeie teu coração, que a mentira permeie teu coração. Não permita isso. Diga não a isso. Tá? Tiago 4,7 diz assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista o engano, resistam a mentira. O diabo não vem como o diabo, ele vem como a mentira e o engano. É muito importante você saber disso. Porque quando a gente fala do diabo, as pessoas pensam que ele vai vir com chifrão, com aquele tridente, com aquele rabo. Não é nada disso. Ele não vem assim, ele vem através da mentira e do engano. Ele vem através de uma proposta indecente. Ele vem através de uma proposta satânica. E as pessoas aceitam aquilo. Como é que elas aceitam? Achando que isso vai se dar bem. Querido, ninguém que negocia com o diabo em qualquer nível, tá? Aqueles que são conscientes ou inconscientes, que negociam com o diabo, que fazem acordo com Satanás, nenhuma dessas pessoas se dão bem. No final a casa cai para elas. Tá entendendo? E muitos estão sendo enganados. Você vai ver esses cantores fazendo pacto com o diabo para ficar rico. Eu estava vendo o testemunho de muitos. Teve um que disse assim, olha, eu fiz um pacto. E o outro falou, mas com quem que você fez o pacto? Eu fiz um pacto com o chefe. Que chefe? O chefe. Aquele tal. E começou a falar. Entendeu? Ele disse, mas e agora? O que está acontecendo? Ele falou assim, agora é que eu estou com medo. Mas medo por quê? Porque está chegando o momento de acertar as contas. Mas qual foi o propósito que você fez com ele? Foi chegar onde eu cheguei. E agora chegou a hora da cobrança. Entenderam? Então, as pessoas estão fazendo pacto com o diabo para ganhar dinheiro, para ficarem ricas, para ficarem isso. Mas o que adianta? O que adianta? Você vive 80 anos nessa terra. Agora você tem uma eternidade para viver fora dela. Seja com Deus ou no inferno. E você vai fazer pacto com o diabo. Então nós não podemos, de maneira alguma, abrir mão da verdade bíblica, da verdade espiritual, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então não aceite o engano, não aceite a mentira, não aceite o pecado. Porque o diabo não vem com um tridente, com um rabo, ele vem através das propostas indecentes. Ele vem através das propostas malignas. E as pessoas, sem perceber, elas estão aceitando o domínio das trevas sobre a vida dela. E Jesus chega e diz para os homens, vocês são enganadores, mentirosos desde o princípio. Vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem descaradamente. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Diga misericórdia. Então nós precisamos entender que nós não podemos aceitar isso. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5, 18. Então, querido, muito sério para nós, nesse dia.
você entender que Deus nos chamou para vivermos fora do engano, fora do engano. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para vivermos fora do engano. E como é que Deus faz isso na minha vida e na tua vida? Através de Cristo. Que nesse dia o Senhor Jesus entre no seu coração e muda a sua vida. E muda a sua vida porque nós somos chamados para vivermos o melhor de Deus. E esse momento de crise, dificuldade, de luta, é um desafio para nós. Porque nós precisamos nos manter limpo, puro, santo. Tá com crise no seu casamento? Agora é o momento de você mostrar que você realmente é de Deus. Tá com crise no seu emprego? Agora é o momento de você mostrar que você é de Deus. Tá com crise interna? Tá com crises, né, existenciais? Agora é o momento de você mostrar que você é de Deus. Indo na fonte, buscando nele. Não tem ninguém que pode te ajudar, senão o Senhor. Deus vai usar pessoas para te amenizar. Deus vai ajudar pessoas para te aliviar. Mas quem vai te dar vitória completa é o Senhor. Então não vá para o engano, não vá para a mentira. Se você estiver nela, saia dela e venha para Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Amém, Jesus? Vamos orar então, querido. Fecha os teus olhos e vamos pedir para que o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida. Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos te agradecer nesta hora, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por esta live que nós acabamos de fazer. Ó Deus, muitas pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, têm realmente sofrido em algum nível, porque as tentações estão aí, Satanás não para, o engano é crescente, a mentira tem se estabelecido nesses dias, homens sem pudor, homens enganadores, têm embraçado muitas vezes projetos, ó Deus querido, que tem levado pessoas, até mesmo pessoas que são santas e puras, a se contaminar por causa do pecado. Mas eu oro nesse momento por todos eles, oro pelas famílias, Pai, e peço a bênção do Senhor, que essa palavra seja uma luz para muitos que estão envolvidos aí, quem sabe no engano, quem sabe na mentira, que essas pessoas se levantem diante do Senhor, que essas pessoas, meu Pai, voltem atrás nas ações e nas atitudes que elas têm feito nesses dias, muitas vezes dando crédito e dando ouvidos a doutrinas de demônios, a mentira e a engano de Satanás. Meu Pai, eu oro por todas elas, Pai, por todas elas, e creio que o Senhor pode mudar o cativeiro, creio que o Senhor pode fazer grandes coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por elas e declaro sobre elas a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Querido, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e lembrar para os irmãos que nós vamos participar hoje lá na chácara, tá? Nós vamos ter uma reunião na chácara hoje, então todos vocês estejam lá. Deus vai abençoar a sua vida, tá ok? Se você não tiver como ir, pede auxílio para alguém, para os irmãos te ajudar. Nós estaremos lá, tá bom? E lá vocês vão saber por que nós estamos lá. Eu vou estar dizendo para vocês lá por que nós mudamos para lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Eu quero só agradecer a Deus aqui pela vida do Ivo, pela vida da Neia, da Ana, né? A Aninha lá do Dick, esposa do Edson. Deus abençoe a tua vida, Ana. Também deixa eu ver quem mais, a Thalita, quem mais? Mauri, né? A Janete, quem mais aqui, deixa eu ver, a minha esposa, a Sandra, também a Meire, o Brian sempre tem entrado com a gente, né? Ricardinho, Deus abençoe a vida de vocês, tá, gente? O Fernando também, quem mais? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida da missionária Kátia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Rodrigo também. O Rodrigo, Deus abençoe, viu? A Sandy, Deus abençoe, Sandy. Glória a Jesus. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O João, Deus abençoe. O William. A Flavinha. A Fatinha. A Adriana e o Denner. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que Deus possa continuar abençoando vocês. Que essa palavra ela sirva aí de alento para o coração de vocês e entender o seguinte: o Senhor está conosco, tá? E nenhum engano, nenhuma mentira vai nos derrubar, tá bom? Não tenha medo desse momento. Esse momento é o momento de você glorificar o Senhor, você intensificar o teu amor por Cristo e dizer para Jesus: estamos juntos, né? E nós não vamos abrir mão da sua presença, não vamos abrir mão da sua palavra, e nada, nem engano, nem mentira vai nos tirar disso. Amém? Deus abençoe, fique na paz.